Sejam bem-vindos a mais um programa Marco no Mapa. Bom, mineiro que eu sou, nosso programa de estreia não poderia falar de outro destino que não o nosso belo estado de Minas Gerais. Já diz o provérbio, como Minas não tem mar, vamos pro bar. E é exatamente sobre isso que nós vamos falar hoje, dos nossos bares e da nossa gastronomia. Recentemente reconhecido pela Prefeitura de Belo Horizonte como manifestação cultural da cidade, o Comida de Boteco é um orgulho para nós mineiros. E hoje uma das minhas convidadas é ninguém mais, ninguém menos do que a idealizadora desse projeto. Meu outro convidado entende tudo de gastronomia e de cerveja também. E gentilmente compartilha com a gente esse conteúdo em suas redes sociais que tem um nome bem sugestivo, Onde Cê Vai BH, e também numa coluna semanal na Rádio Itatiaia. Eulália, Bernardo, muito obrigado por ter aceitado meu convite e estarem aqui com a gente hoje. A gente é que agradece, né, Bernardo? É isso aí, um prazerzão. Obrigado pelo convite. Bom estar aqui com a Eulália, essa referência também. Que bom, que bom. Bom, eu vou começar com uma pergunta bem genérica. O que é ser mineiro para vocês? Uau! Parece fácil, mas não é, Parece né, fácil, mas não é não. A intenção é essa, te provocar. Subir montanha, descer da ladeira, ir pro boteco, comer pão de queijo, tomar café, vinho, por que não? Claro. Temos do bom, cerveja maravilhosa. Ser mineiro é um caleidoscópio de infinitas possibilidades. É o que eu acho. Isso aqui é grande demais. Depois de uma resposta dessa, acho que não teria... A gente ficou meio acuado, né, de dar uma continuidade, né? Porque eu acho que a Eulália, ela definiu muito bem o sentimento que permeia essa coisa intangível que a gente chama de mineiridade, né? Que é esse senso de pertencimento que a gente tem, que a gente adora falar em todos os cantos do mundo. Você, um cara tão viajado, eu tenho certeza que você carrega a bandeira de Minas Gerais. Sempre. Sempre que você estiver conversando com alguém fora, você vai enaltecer alguma coisa do estado, seja gastronomia, o potencial econômico, os nossos artistas. Então eu acho que é isso, a mineiridade ela é uma coisa intangível, assim, ela é um sentimento, ela é maior. E eu acho que nós temos estados maravilhosos no Brasil, mas poucos carregam do jeito que a gente carrega isso aqui. Chega a ser um estado de espírito, não é? Ser mineiro, né? Certamente. E a gente, você falou dessa questão de viajar e levar a bandeira, também é um pouco difícil de não carregar essa bandeira, porque a gente tem uma característica assim, o nosso sotaque, né? Ele nos apresenta para qualquer lugar que a gente vai, né? Quando a gente viaja para o exterior, quando a gente fala que é brasileiro, abrem várias portas, né? As pessoas têm uma empatia com o brasileiro. Isso eu também sinto que acontece quando a gente viaja para outros estados do Brasil. Falar que é mineiro também abre portas, tem uma empatia. Vocês concordam? Existe o mineirinho, aquela, né? A pessoa tem um carinho especial com a gente? Totalmente, totalmente. A gente faz comida de boteco em todas as regiões do Brasil. E eu pego muito táxi e Uber, né? Evidentemente, quando eu entro, já puxo conversa. Sim. Gosto de puxar conversa também, então já vem... É de Minas? Uhum. E sempre a pergunta é uma pergunta com simpatia. As pessoas adoram quando a gente afirma que a gente é mineiro. E curioso, né? Existem algumas rixas, né? Então, pernambucano tem rixa com cearense, carioca com São Paulo, enfim, tem as rixas. Você não vê falar de rixa de mineiro com ninguém, né? Isso é bom demais, né? É verdade, a gente tem essa questão mais comedida, né? A gente não é muito... entrão, invasivo, né? E que acaba... Nenhum estado tem nenhum tipo de implicância com Minas Gerais. E o nosso sotaque, ele é sempre muito elogiado, né? Sim. Fala que é aconchegante, que é macio. É muito interessante, assim, a maneira como Minas, que é tão hospitaleira, é também recebido com tanta hospitalidade em todos os estados do Brasil. Nas suas andanças você também percebe isso, Bernardo? Sim, percebo isso e... especialmente quando a gente está até fora do Brasil. Eu gosto de viajar muito pela América Latina, né? Uhum. Então, assim, eu comecei a viajar não tem muito tempo, eu não tenho um repertório tão grande de viagens assim, mas eu foquei bastante nos últimos anos em viajar pelo Uruguai, pelo Chile e pela Argentina, né? E o mais impressionante é que, eu não vou citar
os estados dos quais os argentinos e chilenos mencionaram para mim, para a gente não começar a criar essa guerra. Exatamente, né? Precisa. Mas boa parte deles não tem ainda muita noção do que é Minas Gerais, eventualmente alguma coisa relacionada ao futebol, né? Às vezes você está num táxi e o cara pergunta se é principalmente torcedor do Cruzeiro. O Cruzeiro teve tempos muito gloriosos, né? Com a Libertadores da América, o Atlético mais recentemente. À medida que a gente começa a falar que é de Minas Gerais, a gente começa a despertar uma curiosidade e as pessoas percebem que é diferente de outros estados do Brasil, a forma como a gente lida com eles. Porque nós somos, apesar dessa peste de desconfiados, né? Mas nós somos abertos, nós gostamos de conversar, nós gostamos de uma prosa boa, né? Sim. Então é muito comum eles falarem assim, mas eu recebi aqui fulano de estado tal, estado A, estado B, estado C, não é bem assim, não dá muito essa abertura. Uhum. E os mineiros começaram a meio que conquistar esse coração aí do argentino, do chileno, do uruguaio. Muito interessante. Isso que você está falando é interessante mesmo, porque assim, eu já viajei um pouquinho, né? Estamos aí 57 países e alguns eu já voltei algumas vezes. E isso se dá há muito tempo, né? Eu viajo há muitos anos. E antigamente eu via que eu falava que eu era mineiro, que eu era belo-horizontino, as pessoas mundo afora não muito sabiam onde estavam. Né? Geralmente era Rio, São Paulo e ponto. Mapa, Exatamente, Rio, São Paulo e olhe lá. Às vezes um Salvador da vida assim. Isso tem mudado. Eu tenho percebido que a gente tem sido mais... a nossa visibilidade no mundo tem aumentado um pouquinho. E bate muito isso com o que você está dizendo. E tem a ver com isso, tem a ver com a forma como a gente chega, né? Sim, a gente sabe chegar, né? A gente sabe se apresentar, a gente sabe... Até fora disso as pessoas têm essa questão com a gente. Agora, uma coisa que eu já ouvi algumas vezes que eu não fiquei nada feliz da nossa correspondência para algumas pessoas lá fora, você sabe qual que é? Não chutam nada? Não. 7-1 da Alemanha. Caramba, Isso ficou na cabeça do mundo. Que é uma referência. Coisa louca, é verdade. Foi lá na sua cidade que o Brasil perdeu de 7-1 para a Alemanha. Eu falo, vamos mudar de assunto, porque não é bem isso que eu quero que você lembre da gente, né? Tem essa questão, assim. Bom, que argumento que vocês dariam para um turista de fora para vir visitar BH? Os melhores botecos do mundo. Fácil. Tá fácil? Tá fácil, é isso mesmo. É isso, eu acho que, primeiro de tudo, se puder, venha no período do comida de boteco. Porque aí é efervescente. Vai sentir a cidade festejando. Pulsando, né? Exatamente. Agora, se você não tiver essa possibilidade, os bares de Belo Horizonte, eles vão estar aqui muito aptos para receber e de uma maneira muito diferente. O que a gente tem aqui em Belo Horizonte em termos de bar, em termos de história, não se acha por aí em qualquer lugar. É verdade. Ou não se acha em lugar nenhum, né, Olá? O comida de boteco, ele perpassou as fronteiras de Minas Gerais, né? Hoje ele está quase no Brasil inteiro. A gente sabe que cada região tem uma peculiaridade com relação aos seus bares, até aquilo que o define, né? Como um bar raiz, um bar antigo, um bar com alma, né? Mas em Belo Horizonte isso brota em cada esquina. E uma característica que eu acho muito especial, conversando com o JB, que é um crítico gastronômico lá de São Paulo, ele fala muito isso nas redes sociais dele. Ele fala que em Belo Horizonte, em cada esquina, em cada portinha, come-se muito bem. Uhum. É fato. Em outros estados isso não é tão certo. Então, não tem essa certeza. Eu vou trazer uns números aqui que eu achei pertinente. Belo Horizonte possui mais de 4.000 bares registrados. Isso equivale a mais ou menos 178 bares para cada 100 mil habitantes, a maior proporção entre as capitais brasileiras. Incluindo bares e restaurantes, o setor movimenta cerca de 4,5 bilhões ao ano, empregando mais de 21 mil pessoas e representando quase 40% dos postos de trabalho na economia criativa da cidade. E cerca de 57,3% dos estabelecimentos gastronômicos são formados por microempreendedores, destacando o papel dos pequenos negócios na economia local. Como ignorar isso? Não tem como. Não tem como. Acho que sim.
é fato e a gente tem que dar cada vez mais visibilidade à importância desse segmento para a economia do Brasil e, assim, sob vários aspectos, da empregabilidade, por exemplo, né, hoje se fala muito na gastronomia, o pequeno produtor, o boteco raiz, ele já valoriza o pequeno produtor. Sim. Desde sempre. Há 50, há 100 anos atrás. É o status quo dele, né? A linguiça que ele vende é a linguiça do cara que é de lá de não sei onde, é Paraupeba. Então, assim, essa relação que a alta gastronomia fala tanto hoje, né, com o pequeno produtor, é o que o boteco sempre fez. A gente, às vezes, dentro do concurso, a gente já teve patrocínio de cachaça. Qual é um grande desafio? O dono do boteco, ele quer prestigiar a cachaça do amigo dele, a cachaça que ele foi lá no Alambique, lá no Norte de Minas, e o cara deu aquela cachaça para ele. Então, assim, acho que, pegando muito do que você falou, assim, né, como a razão de o turista visitar e ir a um boteco para conhecer a cidade. Eu acho que os bares, né, e esses bares mais raiz, esses pequenos comércios familiares, porque são muitas vezes liderados por uma família inteira ali à frente, eles representam o que a gente tem de mais original e real, assim, de brasilidade através da cozinha. Uhum. Da cozinha, da hospitalidade e várias outras coisas, né? Mas essa comida que a gente come nesses lugares, e sobretudo aqui em Minas Gerais, e Belo Horizonte, eu acho que ela acaba figurando aí como né, usei essa expressão ali atrás, caleidoscópio, assim, Belo Horizonte você tem, né, você tem influência de norte de Minas, de sul de Minas, de centro-oeste mineiro, então acaba que você tem uma influência aí que não é só da culinária mineira, ela é muito plural, ela é muito forte. Muito rica, né? E assim, eu estava comentando com o Bernardo aqui antes, nossa, ontem eu quis ir jantar fora, num restaurante, assim, porque, né, o tempo inteiro, mas valorizo demais todos os restaurantes, mas a gente come muito bem nos bares, a gente come muito bem nos botecos. E eu acho que a experiência que o turista tem quando ele vai a um bar, a um boteco raiz, é uma experiência que ele vai levar no coração. É diferente. Ele vai levar no coração. Você falou uma coisa aí, duas coisas que você falou que assim, nem estava no meu script, mas eu fiquei matutando aqui. Você falou de alta gastronomia e você falou do coração. Essa diferenciação do que é a alta gastronomia para a comida do boteco passeia muito por esse sentimento do coração, da dedicação daquilo ali. O que é a alta gastronomia e o que é a comida do boteco? O que diferencia isso? Eu acho que tem uma coisa que acaba sendo aí uma chave de diferenciação, é a técnica. O uso da técnica como recurso do fazer ali da cozinha, né? Sim. Então, na alta gastronomia, você tem um apuro técnico que ele está muito, não é só o apuro da ficha técnica, né? Assim, a forma do fazer culinário na alta gastronomia, ela é muito diferente, né? Isso não quer dizer que a cozinha de boteco não tenha técnica. Sim. De jeito nenhum, não é isso. Mas ela traz uma informalidade e ela traz o imprevisível numa receita tradicional. O imprevisível, né? O tempo inteiro, porque assim, o cara tem a ficha técnica dele, ele respeita, ele tem a receita de família que ele respeita. Mas se naquele dia, sabe, o tempero de alho e sal que ele fez, ele teve assim a ideia de colocar uma ervinha diferente, ele se permite fazer essa diferença. Sim. Né? Então ele segue ali a ficha técnica dele, mas ele cria muito em cima e ele cria às vezes com alguns laços que estão conectados com a afeição, com ligação afetiva com família, com alguém, com um cliente especial, né? Então eu acho que tem essa eu até não gosto muito assim, alta gastronomia e baixa gastronomia. Eu acho que acaba que esse termo denigra um pouco, né? Um pouco, como boteco era um termo muito pejorativo. Sim, anos atrás. Verdade, né? verdade. Tinha bar que não queria participar de comida de boteco porque não se considerava um boteco. Como boteco, né? Mas eu acho que eu acho que a diferença passa muito pelo apuro técnico, não querendo dizer que no boteco não tenha técnica, mas eu acho que passa muito por isso. E ainda bem que isso aqui está gravado, porque a gente registrou, porque isso vai lá para a definição da diferença entre os dois, porque foi perfeito, né, velho? Perfeito.
E eu acho que foi muito interessante isso que a Eulália falou sobre a marginalização do boteco algumas décadas atrás, né? E como é que as coisas são cíclicas, né? Hoje, os novos bares que estão surgindo, e que às vezes são só de investidores mesmo, de empresários, hoje ele quer ter o status de boteco para tentar conseguir passar essa impressão. Exatamente. E aí às vezes nascem coisas boas, mas também nascem coisas muito fora fake, né? muito fake. Fake teco. Exatamente. Então olha para você ver como é que a coisa mudou, né? De marginalizado e toda a história. Hoje as pessoas querem ter a grife boteco. Boteco, isso, virou uma grife, né? A gente até brinca assim que normalmente o bar que ele assina como boteco, normalmente ele não é um boteco, né? Normalmente. Se ele se... Porque o boteco é o bar do João, é o bar do Plínio, né? Às vezes uma mercearia, uma mercearia, lanchonete, bar e restaurante. Exatamente. Né? Não tem esse conceito todo. Mas você tocou numa coisa que eu acho que é importante, se você me permite falar. Essa ressignificação de conceito de boteco, aí eu vou puxar um pouco, porque a gente está num programa de turismo, Sim. né? Eu acho que ela veio acontecendo. Eu não vou dizer que não tem a ver com comida de boteco, eu acredito que tem a ver. Muito com comida de boteco e com a forma como a gente fez muita questão de manter este nome sendo falado, inclusive, de um jeito mineiro, boteco com U, com I. Muito do jeito mineiro de falar. E isso eu acho que contribuiu também, por um lado, a trazer esse boteco como um circuito turístico. Né? Então, assim, circuito de boteco é um circuito turístico hoje. Né? Assim, você tem os restaurantes que sempre tem caravanas, são né, que as pessoas vão. O circuito de boteco é um circuito turístico, é um destino turístico hoje. Né? E super original, né? Exato. Bernardo, me conta um pouquinho do projeto Bares com Alma. Bem boa pergunta. Estamos curiosos. Cara, o Bares com Alma é uma iniciativa lindíssima que envolve a Prefeitura de Belo Horizonte, a Belo Tour, o Sebrae apoiando também. E surgiu uma necessidade, né, de dar algum valor, principalmente para os bares mais antigos da cidade, né, e de tentar também de alguma forma preservar eles para que eles possam continuar para as próximas gerações também. O projeto Bares com Alma, ele nasce inspirado em outros projetos que já deram certo ao redor do mundo. Algumas são iniciativas privadas, outras são iniciativas governamentais mesmo. Mas eu acho que o maior case de sucesso, que eu acho que o Bares com Alma tenta se inspirar mesmo, assim, e que eu acho que está certo, são os bares notáveis lá de Buenos Aires. Né? Porque lá você tem bares com 120, 150 anos de história. Né? São bares diferentes um pouco do conceito que a gente entende como bar, né? Tem muita cafeteria, né? Que é um estilo de vida do portenho, principalmente de frequentar essas cafeterias, mesmo que seja para tomar alguma coisa alcoólica, comer algo, mas normalmente são cafés, né? E lá tem para mais de 120, 130 catalogados. Belo Horizonte fez uma primeira etapa em que ela convocou membros da sociedade civil, membros da imprensa, membros de outros setores governamentais ali, como patrimônio, por exemplo, que é super importante estar envolvido nisso. E aí, juntos, nós fizemos essa seleção de 120, 130 bares, mais ou menos. A primeira etapa você indicava bares que tinham mais de 30 anos, esse era o critério de corte. A gente indicava esses bares, e aí uma comitiva que estava envolvida nisso visitava para ver realmente os que queriam participar, os que estavam aptos, os que não sofreram com muita mudança ao longo do tempo, porque às vezes o bar ele está lá desde a década de 20, década de 30, mas ele mudou muito, ele perdeu muita característica. Ele passou para um outro proprietário que já não tem mais a ver com a família. Então, isso também foi uma coisa que foi avaliada. Então, depois dessa visita, chegou-se num número de 30 bares. São os primeiros 30 bares com alma de Belo Horizonte, né? Então, para além do reconhecimento, né, do estabelecimento como um circuito turístico também, né, parecido com comida de boteco nesse sentido, porque você tem lá o site oficial, né? Então, você tem um mapa de onde ir. Então, são 30 bares. E esses 30 bares estão reconhecidos como bares com alma. Eles ganharam consultoria do Sebrae para poder algumas coisas melhorar no sentido, olha, nós vamos trazer um fluxo de pessoas para cá diferente, pode ser que turistas queiram visitar. Então deram consultoria do Sebrae também para fazer algumas melhorias, uma consultoria super respeitosa, né? O objetivo não era mudar tudo, né? Então assim, coisas melhorar o serviço, melhorar o serviço, né? A identidade. Exatamente.
E foi um prazer participar disso, cara. Assim, eu participei com muito orgulho. Primeiro porque é um reconhecimento para onde você vai, né? A gente ser convidado para participar disso é sinal que o trabalho que a gente faz para os bares tem alguma relevância, né? Foi enxergado assim pelas pessoas que estavam capitaneando. E segundo porque eu acho que isso é importantíssimo para a gente. Eu acho que essas iniciativas no fim, lá no final, elas se abraçam, né? Verdade. Porque pro comida de boteco isso é interessante, pro bares com alma isso é interessante, para as outras iniciativas menores que a gente tem na cidade isso é interessante. E aí a gente cria mesmo esse status, né, que a gente gosta tanto de falar, né? A gente abre a boca para falar que é a capital mundial dos botecos, né, dos bares. Então eu acho que essas iniciativas somam muito. E eu gostei muito de ter vindo de uma ação governamental, porque é isso que a gente estava falando, né, Eulália? Às vezes você fez uma pergunta super pertinente sobre isso, né? Sobre ignorar esses números interessantes que você trouxe para a gente aqui. Sim. Sendo que isso é parte importantíssima da economia, especialmente na cidade, que quando se trata de turismo, é um marcador importantíssimo, se não o mais importante. Sem dúvida. E essas iniciativas que você está falando são interessantes porque, assim, no empreendedorismo existem dois tipos, né? Da oportunidade e da necessidade, né? Às vezes a pessoa empreende por necessidade e às vezes a pessoa empreende porque ela realmente tem uma veia empreendedora e se identificou com uma oportunidade ali e fez. E muitos segmentos, muitos setores acabam tendo mesmo esse empreendedorismo por necessidade. E eu acho que os bares, muitos podem refletir isso, porque às vezes é aquela pessoa que tem o dom da gastronomia, da cozinha, tem a mão, como dizem nós, a mão do tempero e tudo mais, resolve montar um estabelecimento, que aí vai ser um bar ou um restaurante, seja lá o que for, e talvez aquilo não vá para frente pelo desconhecimento da administração, né, de como tocar uma empresa, porque é uma empresa. É uma né? empresa. Dentro do comida, dentro do Bares com Alma, vocês devem ter se deparado com vários bares que talvez estavam num momento muito de declínio, né, e que participar disso fez talvez eles retomarem hoje. Isso aconteceu, e se aconteceu, qual é a sensação de ter podido dar a mão para alguém assim? Eu só vou passar na frente da Eulália aqui, porque essa pergunta é totalmente direcionada para ela, mas assim, se ela for contar cada história de bar são muitas que virou, revitalizou, nós vamos ter que gravar 5 ou 6 programas, né? É mesmo? Incrível, assim, né? puxando o que o Bernardo está falando, assim, o comida, eu falo que, cara, se você me perguntar assim, o que é o mais incrível do comida, é a transformação que ele promove. Não só para o bar, né? Para a família do bar, muitas vezes para a família dos colaboradores, às vezes para o fornecedor pequeno que fazia o pastel de angu para o bar do Júlio, lá do Prado, e ela lá em Itabirito ganhou uma dimensão estratosférica por causa de uma participação de um bar do Prado em BH, e por aí vai, assim. É muito impressionante, assim, como que esse tipo de iniciativa, como comida, bares com alma, essa demarcação que gera o quê? Na verdade, visibilidade. Sim. Tira do anonimato, né? Um pequeno comerciante, às vezes pequeno entre aspas, porque nem sempre é tão pequeno do ponto de vista de fluxo e de impacto econômico, principalmente. Às vezes na própria comunidade, assim, ele já tinha um reconhecimento, né? Igual o Careca, que foi o primeiro campeão, né? Ele já era conhecido quando ele ganha o Comida de Boteco. Mas o Comida de Boteco mudou a vida dele, né? Do ponto de vista de não uma deve ter mudança preço para econômica. Vocês, né? Que são... É incrível, cara. Eu falo que, assim, toda edição do Comida de Boteco a gente rala muito. É um negócio que dá muito trabalho para botar de pé. Mas a gente sabe que vai tirar tanta gente de uma situação difícil, vai mudar tão radicalmente a vida de tanta gente, e é de norte a sul do Brasil. Assim, aqui a gente vê N histórias, mas é muito legal você chegar em Manaus e ver que já teve história de transformação, em Porto Alegre teve história de transformação, em Montes Claros, em Ipatinga, que, aliás, Ipatinga tem o maior campeão da história do Comida de Boteco, o cara foi campeão 8 vezes. Sério? Uau! Ele se torna um destino turístico. Sim. Né? O cara é 8 vezes As pessoas campeão que vão em Ipatinga querem ver. Querem conhecer o claro. que esse cara está fazendo. Já né? quero também. Sem dúvida. É maluco isso. Assim. Então, olha, o que eu posso te falar assim, é a parte mais bacana de tudo isso. Que incrível. O evento é a pontinha do iceberg. O que está ali embaixo
é a transformação de vida, de negócio, E é o de que família. move vocês É a o que dar, move. né? Porque, É o que igual move. você falou, não Contagia é um... todo mundo que está perto, assim, cara. É muito, muito legal. É muito bacana. E trazendo um recorte assim para o mundinho do Onde Você Vai ali, né, que é um perfil de redes sociais, de Instagram, a sensação é exatamente essa também. Assim, eu tenho inúmeras histórias de transformação que foram que aconteceram por conta às vezes de um único post, de um único vídeo. Isso é muito legal. E a gente tem uma forma diferente de fazer. Eu acredito que a forma que a gente faz é uma forma única. A gente batalha por isso para que seja a cara do Bernardo e da Renata. Renata, minha esposa. Sua esposa que faz junto com você. Você vai. E a gente gosta muito de contar as histórias dessas pessoas, né? Então, assim, eu não sou um cara muito apegado com tempo em rede social. E você tem que falar, Bernardo, desculpe te interromper, que você não tem ganhos financeiros nessa questão, né? A ideia do ajudar e do próprio perfil, né, que você tem no Você Vai BH, tem muito também dessa questão da vontade de fazer a diferença, né? Assim, o Onde Você Vai, ele monetiza com marcas. Sim. Né? Então, assim, supermercados não contratam, várias marcas de vários setores. Recentemente eu estive no maior seminário de distribuição de energia elétrica do Brasil. Uau! Então, assim, eu jamais imaginaria. Onde você foi? Onde você vai? Eu fui Assim, para o seminário. Prazer, aprendi sobre esse mundo, inclusive trouxe eles para o mundo dos bares. Nós vamos soltar conteúdos em breve aí. Eu conversando com donos de bares sobre a importância de prevenção na rede elétrica e tal. Então, assim, vai ser super legal. Mas a gente tem essa questão em relação a não publicizar bar e restaurante. Deles a gente não cobra, deles a gente paga as contas. É claro que, evidentemente, às vezes as pessoas estão tão felizes que a gente está lá, que a gente enxergou aquele bar e que a gente foi lá para dar uma força. Eles querem oferecer uma gentilmente. Permuta, assim, nem com permuta. A gente chega lá para pagar a conta, sabe? Mas aí não deixa. Não deixa pagar. Então, assim, às vezes uma coisa... Gentileza, né? Gentileza. E gentileza, às vezes você tem que aceitar como forma de gentileza. Senão você se torna o arrogante. Exatamente. Então, assim, contar essas histórias e é o que eu falo. Hoje em dia as redes sociais caminham para um lado em que quanto menos tempo, melhor, né? Sim. As próprias plataformas querem monetizar mais isso, vídeos curtos. Nossos vídeos às vezes têm 2, 3 minutos e eu acho que a gente consegue envolver muitas pessoas pela forma como a gente conta isso. Porque não é só gastronomia, né, Olá? Comida de boteco, assim... Não, gastronomia é um fio condutor, né? É um fio condutor para outra... E isso que você está falando é tão interessante que assim... O que eu estou fazendo aqui, na verdade? É muito disso também, né? Você falou da questão da monetização, né? O meu canal que eu tenho também de viagens não me monetiza, eu ganho dinheiro com outra coisa, né? Uma outra empresa que eu tenho. Mas é a coisa de brilhar o olho, a coisa de vocação, igual você falou agora, essa palavra é muito pertinente, é a coisa de contar a história. Eu estou querendo aqui ouvir a história dos meus convidados, eu quero saber o que vocês têm, e eu acredito que as pessoas que estão do lado de lá também estão super interessadas em ouvir o que a gente tem para dizer, né? Então, as redes sociais caminham para um lugar meio estranho, né? Mas a gente é guerreiro, né? A gente continua tentando fazer o que a gente acredita, né? E as pessoas que consomem esse tipo de conteúdo, elas estão aí. Porque está todo mundo também um pouco cansado de ser impactado só pelo que todo mundo está fazendo. O que gera engajamento é a história, né, gente? História. Na História real, conecta. A história de vida conecta, né? A sua história de vida me conecta a você, e eu acho que a gente valorizar essas histórias de vida, eu acho que é uma chave de engajamento público, assim, independente desse caminho que as redes sociais estão tomando. Eu acho que você faz um trabalho diferente mesmo e acho que nem tem que mudar porque o padrão da rede está mudando, não. Não, também acho. Que não fique na sua rede quem não tem interesse Está. pela história do outro, né? Exatamente. Assim, essa pessoa você não quer na sua rede mesmo, né? Claro. Exato. Eulália, o Comida acaba de entrar para o calendário oficial da cidade de Belo Horizonte e ser reconhecido como manifestação cultural da capital, né? O que isso representa para esse projeto? O que isso representa para vocês, como, né, pessoas que capitaneam esse projeto? E quando vocês começaram isso lá atrás, vocês imaginariam que essa proporção que tomaria, a importância, né, disso tudo que a gente está falando, comida para a cultura, para a economia, para tudo mais? Ô Marco, eu acho que vou responder em algumas pequenas etapas. Que eu te fiz umas 10 perguntas em uma só, né? Não, mas é ótimo. Eu acho que muito além do comida de boteco, esse tipo de iniciativa legitima a cultura de boteco como uma manifestação
brasileira muito relevante do ponto de vista da fruição de um bem cultural imaterial. Então, eu acho que na hora que você tem uma chancela dessa, você tem um poder público dizendo, ó, isso aqui, ó, tem que estar no radar do turismo, isso aqui tem que estar no radar nosso, do poder público, porque isso aqui fomenta a economia da cidade, as práticas de sociabilidade. Então, esse tipo de legitimação do poder público, né, seja a comida, ou o próprio Bares com Alma, de certa forma, é isso, é demarcar e legitimar, porque é uma iniciativa que vem do poder público também. É muito relevante, porque isso dá um outro nível de respeito, né? Assim, é incrível, a gente já tem números maravilhosos para mostrar do ponto de vista de resultado do Comida de Boteco, mas quando você tem um reconhecimento desse, você passa a atingir a atenção em outras esferas, né? E é legitimar não só o trabalho do Comida de Boteco e a marca Comida de Boteco, mas a importância desses pequenos comércios no contexto econômico e turístico da cidade, a importância dessa cultura de boteco. Né? A gente faz o Comida de Boteco sempre em abril, maio, de propósito e unificado no Brasil inteiro. E tem uma intenção, é fazer com que o mundo, nós estamos aí no mapa, com que esse mapa mundo enxergue o Brasil também através da lente dessa cultura de boteco, porque ela é muito nossa. Nós somos muito sociáveis. O boteco é uma arena da sociabilidade extremamente democrática. Perfeito. Então, acho que assim, qualquer iniciativa do poder público que endosse essa cultura de boteco como relevante é ajudar a botar uma lupa em cima de um exercício cultural que nos torna muito únicos e que faz frente a qualquer outro destino turístico do mundo. Né? Assim, quanto mais o poder público nos reconhecer, né? Quando eu falo nos, reconhecer esse setor como digno desse tipo de legitimação, mais o turista estrangeiro vai entender que isso é uma característica turística muito, muito singular e importante e desejosa. Sim. Né? Então acho que é muito, muito importante. A gente tem bares não são locais, não são só locais de consumo, né? Bares, botecos, relações se constroem, né? Histórias são criadas, né? Conexão total. Nesse mundo onde a gente está tão conectado e na real desconectados. Perfeito. O bar, ele é o ponto de conexão real, cara. Ali real. A gente encosta, a gente brinda, real. A gente se vê, a gente briga, a gente, né? Cara, boteco é conexão real, né? Real. E o mais legal é que, assim, é uma coisa que eu costumo dizer muito. O bar, ele tem uma característica que me faz ser apaixonado por esse universo. A Eulália usou o termo democrático. Eu acho que tem uma frase que resume muito bem, que é: o bar, ele é para todo mundo, mas ao mesmo tempo ele é para cada um. Exatamente. Né? Ele vai saber se moldar às necessidades daquele cidadão que está ali. Ele pode estar ali feliz, celebrando, comemorando alguma coisa. Ele pode estar ali triste, querendo afogar as mágoas. Ele pode estar nervoso, enfim. Todo tipo de sentimento é abraçado pelo bar. Então, sim, ele é para todo mundo, num aspecto geral, mas ele consegue se moldar e é para cada um. Não, legal. E o bar, meu povo, é um lugar onde a gente toma uma cervejinha, igual nós estamos fazendo aqui agora. A gente está conversando tanto que não está dando nem para molhar o bico. Tá até mas nós esquentando a nossa aqui, cerveja, né? Tomando uma Pilsen da Monca, cervejaria incrível que fica ali no Olhos d'Água. Vamos fazer um brinde ao comida, à Monca, onde você vai. Saúde. Vamos lá. Tem que beber, brindou, tem que beber. Maravilha! Como é falar de bar e cerveja e não molhar o bico, né? Vou botar aqui. Vamos falar um pouquinho de gastronomia. Qual prato para vocês melhor representa o espírito de Minas, se é possível, mas vocês vão ter que se virar e falar. E por quê? Se ele tem alguma história para representar esse espírito para vocês. Eu quero fazer um recorte. A cara deu lá, agora assim, aonde eu vou trazer isso, né? Eu quero fazer um recorte para Belo Horizonte. Porque aqui que eu nasci, né? Aqui que eu... E eu tenho começado a aprofundar um pouco sobre isso, mas Belo Horizonte é uma cidade muito nova, né? Sim. Então, Belo Horizonte em si, ela não tem uma gastronomia ainda muito identitária. Ela está construindo isso, né? Os chefs que estão chegando, o próprio bar está moldando isso também. E é justamente um bar que tem hoje, assim, se você for pegar o que você pode dizer que surgiu aqui? O fígado com jiló. Surgiu aqui?
Não, assim... Não, essa é uma isso. dúvida que eu acho que surgiu aqui O mesmo. fígado com jiló. Que é Belo Horizontino. É Belo E Horizontino? a história remonta, é isso, surgiu lá onde era o antigo Mercado Central. Essa história é super legal. As pessoas vinham do interior com suas carroças, o Mercado Central ainda era aberto, e lá ainda havia um abatedouro. Então matava-se os animais ali mesmo, para as pessoas levarem carne para o interior e tudo mais. Então trocava muita coisa, né? Porém, os miúdos não eram apreciados naquela época. Então aquilo ali era descartado, sobrava, vendia a um preço muito barato. E o pessoal pegava o jiló, que também na época não era tão consumido. Ele era, de fato, as pessoas brincam, comida de passarinho, porque realmente era dado para pássaro, né, para galinha, etc. Então o pessoal pegava aquilo ali, eles faziam chapas improvisadas para almoçar. Então os carregadores, né, a turma do braçal ali se juntava e fazia uma grande refeição para todo mundo com esses miúdos. Quase um mexidão, né? E aí, o que aconteceu? Depois que o Mercado Central teve a cobertura fechada e tudo mais, as pessoas que ainda trabalhavam naquela época, que ainda eram daquele tempo, começavam a levar o próprio, porque aí os bares começaram a vender pernil, pernil acebolado, mas o fígado não, o fígado ficou esquecido ali. Então as pessoas que trabalharam naquela época perguntavam assim, se eu comprar um figuinho, você não passa aí nessa chapa, não? Olha. E aí o pessoal começou a pedir, e aí veio a história do fígado com jiló. Mas nem era ele que eu ia citar, eu ia citar o caol. Caol? O caol do Café Palhares, cara. Eu acho que ele tem uma importância para Belo Horizonte. Eu costumo dizer que caol é BH no prato, sabe? É o prato que a gente fala assim. Não, gente, eu vou ter que assumir minha ignorância. O que eu ainda não comi, eu não sei. Você precisa. Não, eu não posso, fingir que conheço e vou passar essa vergonha. Vou passar essa vergonha, mas eu não posso fingir que eu conheço. Você não vai sair daqui agora e comer, você ainda tem coisa para fazer, mas a gente vai te levar para comer o caol. Você precisa resolver, exato. Você tem que resolver isso. Tá bom. É um ponto negro aí no seu vou fazer um check disso rápido nas minhas andanças. O caol, assim, para encurtar, o caol ele nasceu no Café Palhares. O Café Palhares é uma casa fundada em 1938. Em meados dos anos 50 o caol vem a surgir como prato, e ele surge da poesia, do lirismo e do bom humor do jornalista Rômulo Paes. Que frequentava o Café Palhares. No tempo em que o Café Palhares era 24 horas. Funcionava 364 dias por ano. Só fechava na Sexta-feira Santa. Era o único dia que ele fechava. E aí, o Rômulo Paes, ele via a janta dos funcionários passando lá, e ele estava lá tomando a cachaçinha dele, a cerveja. Alto. Manda desse aqui pra nós. É mesmo? E aí ele pedia. E aí, normalmente era arroz, ovo e linguiça mesmo que a turma comia. E aí ele brincou com isso e falou assim, mas tem que vir com a cachaçinha e nós vamos trocar o C do cachaça pro K para dar mais pompa, para ficar mais chique, para ficar uma coisa mais interessante. E aí a sigla é cachaça, arroz, ovo e linguiça. Caramba, agora entendi. Entendeu? E aí o prato, ele foi, com o passar do tempo, nas décadas, ele foi ganhando complementos até chegar nessa versão atual. A última inserção no caol foi nos anos 90, que foi o torresminho. Então hoje ele é o arroz, ele tem uma farofinha de feijão que acompanha ele, não é um feijão tropeiro, é uma farofinha de feijão, mais sequinha mesmo. Uma couve feita ali no vapor também, uma couve rasgada, mais grosseiramente mesmo. Tem o ovo, continua, um molho de tomate por cima, e a linguiça também. E a linguiça, ela é feita lá diariamente. Uau. Ela é fresca, é feita todos os dias. E você pode escolher outras carnes, né? Carne cozida, língua, tem também... pernil delicioso também. Então você pode, dobradinha, pode pedir com uma dobradinha também. Então eu acho que o caol, ele é uma coisa que, assim, se for para representar a gastronomia, especialmente de Belo Horizonte, você escolheu o caol. Você falou dois ícones, de Belo Horizonte, sem dúvida. Acho que sem dúvida. Sem dúvida, porque muita gente falaria o feijão tropeiro, mas não é de BH, né? Exato. Eu acho que ele ganha a representatividade nacional e internacional aqui, mas não é de BH. Eu acho que você matou a pau, não vou nem falar nada mais não, porque não? Você concorda com ele? De Belo Horizonte eu concordo plenamente. Combinado. De Belo Horizonte, sim. Agora, Belo Horizonte reúne muitas influências, né? De comida tropeira, de norte de Minas, enfim. E Minas, eu acho que também, se a gente aí fosse fazer realmente, né? Respondendo a pergunta direta, eu acho que se a gente fosse fazer, eu acho que tem muito mais a ver com o que cada mineiro sente mesmo, sabe?
Porque o franguinho com quiabo, O frango ao molho costelinho, o frango ao pardo. molho pardo, né? Então, assim, É. acho que isso vai. Não, Acho que não, cada mineiro vai te dar uma resposta Vai. diferente para essa Eu pergunta. queria ver, mas é isso mesmo, né? A gente tem uma diversidade gastronômica que poucos lugares têm, né? Poucos lugares tem. E o sabor, né? Eu tenho O uma... jeito que a gente usa o alho. É. O nosso, eu ouvi isso lá em Belém, semana passada. Belém também é uma cidade onde se Come muito bem, né? E o dono de boteco que ganhou lá, e que é um exímio cozinheiro, o cara manda bem demais. E aí, num bate-papo, ele falou assim, eu acho que o que o mineiro faz muito diferente é o jeito que o mineiro usa o alho na comida. O alho faz E é toda a muito- faz toda a diferença, né? diferença. Faz toda a Um diferença. amigo meu voltou agora da Itália e eu adoro comida italiana também, né? E eu falei com ele, e aí, eu brinquei com ele, né? Comeu bem lá, eu sou demais. Ele falou assim, comi feijão tropeiro na Sicília, comi feijão tropeiro em Milão, comi feijão tropeiro em Roma, comi feijão tropeiro não sei o quê. Eu falei assim, como assim? Eu não estou entendendo nada. Eu falei, gente, realmente, a massa é uma delícia. Mas você só tem massa para comer. É a mesma coisa que você estiver no Brasil e rodar o Brasil inteiro e for comer feijão tropeiro em todos os estados do Brasil. A relação dele foi tão pertinente e interessante que eu falei, é isso mesmo, né? A gente tem aqui uma diversidade tão grande. Se você for pensar na Itália, por exemplo, beleza, uma carbonara, eu adoro a carbonara, mas você vai comer do norte ao sul praticamente massa, né? A gente é muito diverso. É. E Minas, sobretudo, é muito diverso. É. E é isso, né? Essa questão do tempero é o que me pega totalmente, Olália. Assim, A mim também. Feijão, por exemplo, é um desespero para mim comer feijão fora de Minas Fora, Gerais. total. É um Eu desespero. não vou falar de outros estados Eu aqui, também não tem mencionarei. estado que eu Nós não frequento vamos muito. mencionar Não nenhum. mencionarei. Eu falo, cara, eu me recuso a comer feijão aqui nesse lugar. Eu não como feijão nesse estado, pelo amor de Deus. Feijãozinho nosso é especial, né? É muito gostoso. Agora, o que vocês gostam de ir pra cozinha fazer? Se é que vocês gostam de cozinhar, mas qual que é o prato? Não, esse eu mando bem, pode sentar na mesa comigo que vocês vão lamber o beijo. O Marco, vergonha. Não, Vergonha. Eu deixo pro Bernardinho. Nossa. Responde É. aí. assume o B.O. aí, Bernardo. Eu posso responder em nome da Surreal. Renata, porque eu também não sei cozinhar. Então, já que a Renata é parte do Onde Você Vai, assim, a Renata também ela gosta muito de preparar pra gente essa comidinha simples do dia a dia mesmo, né? Uhum. Então, assim, a Renata faz uma carne moída com quiabo, arroz, feijão e angu, que é uma coisa de louco. Agora, eu sei Não. fazer nada. Vocês estão ouvindo isso? É, Os dois só é. vão comer, mas não uma heresia. aceitem convite deles, É. não, porque vocês vão Olha, passar fome. tem Olha algumas isso. pessoas que já provaram as coisas que eu arrisco falam que eu tenho uma mão boa para misturar. Mas isso ousadia é a pura, química porque eu de não toda conhe- não, cozinheira. Mas eu não cozinho, eu não Ah. sou cozinheira. Eu não posso nem minimamente falar que eu cozinho, eu não cozinho nada. Nada Eu sou uma mesmo. comensal, eu não sou cozinheira. Assim, é uma falha na minha cultura, é uma falha no meu caráter. É uma falha de caráter. Sério. Mas isso moldou o nosso paladar. Eu não pra vou cortar visitar- isso, tá? Isso vai ficar. Isso moldou o nosso paladar para visitar mais botecos. Claro, entendeu? Então, Sem assim, dúvida. quando a gente fala assim, ó, esse boteco aqui é bom, a almôndega desse aqui é melhor, o chouriço desse aqui é melhor, porque a gente vai muito boteco. Então a gente aprimorou o paladar. Repertório A gente tem, a gente come bem É. muito. Tá, por aí tá aceito, afora. tá aceito. Tá. Agora chegou aquele primão de fora na casa de vocês para ficar hospedado, primeira vez aqui em BH, aonde vocês vão levar ele? Café Palhares? Tem outro? Onde vocês vão levar para si? Primeiro lugar para vocês conhecerem aqui em Belo Horizonte. Eu levaria num bar de comida de boteco. Beleza. Olha, Qualquer um deles. eu normalmente assim essa resposta ela é muito chavão, né? Assim, muita gente dá essa resposta, mas eu acho que um lugar que, e aí eu vou até puxar a brasa para sardinha aqui de Eulália, porque tem boteco do comida de boteco dentro dele. Então eu levaria no Mercado Central realmente. Não, sem dúvida, mas é porque eu achei que ele estava falando de lugares assim, tipo restaurante ou bar mesmo. Ah, tá, entendi. Mas sem dúvida. No Mercado Central Não, para Mercado sentar. Central, Mercado Central, nenhum turista pode sair daqui sem Não conhecer, pode, né? não pode. Sem dúvida. E agora Você mandou bem. Nossa, Você mandou se bem, fosse um cara. bar Você só resolveu, se- você resolveu bem esse sinuca de bico. Nossa, a verdade é essa. Porque ali a gente entra às 8 da manhã para tomar café e sai às 18 tomando cerveja quando fica com o Giló. Né? Então, Aqui, mas a gente é bem conhecido pelo pão de queijo, né? Bastante. Mineiro, você tá lá fora, todo mundo fala, Belo Horizonte, Minas, tal, todo mundo associa a Minas Gerais, imediatamente ao pão de queijo. Qual é o prato, ou ingrediente, ou alguma coisa que também é super nosso, mas que está lá na coxia, que está esquecido, que deveria ter um protagonismo, mas não tem essa relevância
que deveria ter? Vocês conseguem imaginar algum assim? Um ingrediente Ou muito ingrediente, ou nosso. um prato, ou alguma coisa que... Pô, isso é tão gostoso e as pessoas não conhecem de BH, só falam de pão de queijo, de tropeiro, não sei. Difícil, viu, Marco? Difícil, Eu não sei se eu assim. chutaria o Ora Pronobis, que é uma... Eu já ia falar das plantas, assim, que a gente usa, taioba, pronobis, a Isso. gente, mas até mesmo aqui elas são meio sazonais também. Eu acho que Exato. falta o uso. E os né? botecos têm feito um resgate delas também, Tem, né? muito. Tem muito. feito. Desde sempre, É. na verdade. Eles Desde sempre. usam, né? Eles Exato. usam muito Muito, essas verduras, né? Eu confesso que, assim, de cabeça, todo o resto, assim, que normalmente seriam os ingredientes considerados malditos, né? Todos eles hoje são super consumidos, né? São os miúdos, língua, miúdos em geral, coração né? de boi, Pé de porco, Pé de porco, dobradinha. pezinho Pé de galinha, né? Pezinho Tem de muita, galinha. tem muita coisa que hoje também criou um certo protagonismo, né? O que faz você... Eu acho que eu vou saber essa resposta. Ó, o que fazem vocês voltarem a uma cidade e o que faz vocês não quererem nem passar perto mais de uma cidade? Tá Não, nem passar perto também eu fui muito extremista, mas não vou lá. Pra mim é gastronomia. A gastronomia. Eu viajo basicamente para comer. E, claro, né, eu faço outras coisas, né, mas assim, a gente sai com 2 roteiros quando a gente viaja. O de lugares que são imprescindíveis para visitar, a gente tenta sempre achar aquele lado B também, assim, pô, o que dá para fazer que é diferente do que a gente pesquisou, mas especificamente bares, restaurantes, e aí sim, esses aí eu gosto de aprofundar, e esses a gente pesquisa mesmo, né. Recentemente eu voltei do Chile, assim, eu tinha uma relação com a gastronomia do Chile que não era boa. Em 2018 eu fui pela primeira vez, eu voltei de lá falando assim, não curti muito a parte de restaurantes e tudo mais. Só que é isso, você vai criando repertório, você vai tornando seu paladar mais apurado, você começa a pesquisar mais e aprofundar. Eu acabei de voltar do Chile recentemente, tem poucas semanas, e eu voltei apaixonado com os bares que eu visitei lá, graças a um desses projetos. Que lá é o Los Bares Son Patrimônio, que é um projeto lindíssimo também, do Haroldo. É um circuito também que você vai... Isso. Legal. Essa é uma iniciativa que surgiu de um cara. Uhum. Ele começou a fazer sozinho, na raça, porque ele estava me contando que o chileno da nova geração, ele não tem esse apego com o bar, com os lugares mais antigos. Eles não saem de casa para isso. Diferentemente de Buenos Aires, né, em que você vê gente jovem mesmo, pulsante ali, nesses bares antigos. E aí ele começou a fazer esse trabalho de resgate, foi visto pelo poder público e agora o poder público está ajudando ele a fazer esse histórico todo. Então a gente visitou bares com ele, bares maravilhosos, assim, que a gente chorou em todos eles, de emoção. É mesmo? Parte por tristeza por saber que aquele ali pode ser que acabe, Não. pode ser que algum daqueles ali tenham data para acabar, estejam com os dias contados, e parte também por ver que eles ainda estão resistindo ali. Dizem que, eu nunca fui, confesso que eu tenho muita vontade, mas dizem que Lima, né, você está falando do Chile, mas dizem que a gastronomia em Lima, se não me falha a memória, parece que é a cidade com mais restaurantes Michelin do mundo, né? Eu não lembro se ela é ainda mais, mas ela esteve entre as 3 mais estreladas de Michelin. Eu acho que ela... Mas entre as 3 ela tá. Não sei se ela tá a mais, não. Porque eu acho que a França ainda tem cidades que tem mais Michelin, viu? Não sei, mas não tem esse número aqui, não. Ultimamente eu tô como é que fala? Não é apaixonado, mas comendo muito a parte asiática, a parte marroquina, tô com ariça, muito, eu tô numa vibe desse negócio ultimamente, nossa, que... Mas o Peru vale a pena. O Peru pois foi uma viagem que eu fiz. Você já esteve lá? Não, mas pode para dar comer. dica? Pode, claro. Deixar uma dica claro. para quem vier a Belo Horizonte? Sim. Se você não pode ir a Lima, vem a Belo Horizonte e quiser comer em restaurantes peruanos, eu tenho dica de 2 aqui. Um é o Arequipa, fica no bairro Carlos Prates, maravilhoso, num quintal, uma casa linda, linda, linda. Que legal. E o Mishkimikui, que é aqui na zona oeste de Belo Horizonte, no bairro Estrela d'Alva, uma portinha escondido, que é o Christian. Do lado da minha casa. Esse eu não conhecia. Eu moro no Buritis. Aqui, muito perto de onde a gente está gravando aqui. Comida peruana. Comida peruana são 2 irmãos, o Christian e o Hermes. O Hermes trabalhou como chefe em Lima. Então, assim, ele já traz uma bagagem. Porque é muito comum a gente ver imigrantes, eles vêm e às vezes eles trabalham com gastronomia, mas mais por necessidade. Às vezes eles não tinham contato ali. É puramente necessidade mesmo. E alguns fazem coisas muito, muito boas. A gente tem um projeto dentro de onde você vai que chama Cabe o Mundo em BH,
que é só Olha. para destacar Legal, bem legal. gastronomia de imigrantes. Isso vai virar um documentário. Mas legal. já tem alguma coisa que a gente consiga acessar? Porque isso Tem. me interessa muito. Eu realmente Tem. gosto de provar comida do mundo. Já tem algum lugar que a gente consiga ver alguma lista de restaurantes que vocês indicam Tem do sim. mundo? Lá Onde, no Once onde que Vai tá? mesmo. No Once Você Vai? Os destaques do Instagram do Você vai ver lá o Cabe o Mundo em BH. Aí vai ter lá os posts que a gente já fez sobre todos eles. E aí tem venezuelano, peruano, tem Tem um indiano ali no colombiano, Prado, na tem Francisco Sá. indianos temos dois. delicioso, É o delicioso. Namastê. É. Nossa, que E delícia. tem, como é que chama o outro? Sem ser o Namastê? Namastê, Tem um no Lourdes tem também. o Zaika Tandor também. É, o Zaika tem até no Buritis, abriu um Isso, lá. tem também ele. E você falou bem da culinária, você está falando da culinária asiática, assim, BH está começando a ganhar bons lugares para isso, né? O Okinaki, por exemplo, Nossa, é um maravilhoso. melhor exemplo disso. Maravilhoso. Lindo, né? Maravilhoso. Assim, Gui e Gabi sou fãzíssima eu sou fã daquele também. lugar, cara. Nós, gente, eu Caras tô mandam precisando bem de demais. frequentar os restaurantes novos. Eu acho que eu tô indo muito nos mesmos, O hein? Okinaki é incrível. Quando Por exemplo, Pode falar. só, por exemplo, eu descobri recentemente que nem é comida de fora, é comida nordestina, lá no Buritis também. Canto de manhã. Canto de manhã. Canto de manhã. É bom, excelente, Ai, cara. que delícia, o acarajé Com de lá, música meu nordestina Deus de do qualidade, céu, legal. é. Ali é uma experiência completa. Uma casquinha de ali, siri clima maravilhosa Super e uma gostoso. caipirinha É, com as minhas são melaço, que eu bacanas adoro a demais ali caipirinha. também, viu? E o atendimento é incrível, rápido, ágil. Desculpa, eu te cortei. Não, mas é uma boa lembrança. Tá aí, o Canto de Manhã é um lugar que eu acho que é um super ponto turístico. É, Exato. é. E tem também o Flor de Jambu que está fazendo culinária paraense, lá no centro da cidade, um espaço fazendo de bem, né? existência, fazendo bem Fazendo feito. bem. Por que você não tá me convidando para esses lugares que você tá indo? Hein? Ok, pode me chamar Bora, que eu bora. tô me sentindo Bora aí bem, lá, bem bora. leigo nessa questão da gastronomia em BH, hein? Turma, já chegou ali a minha plaquinha de finalizar e tal. que pena, Mas eu quero tá fazer ótimo uma esse perguntinha bem clichêzinha assim. O que não pode faltar na mala de vocês na hora de viajar? Na mala? O que não falta na mala? Olha, bicarbonato. Sério? Pra depois do boteco? Boa, muito bom. O bicarbonato ajuda, né? O moeno, o bicarbonato sempre ajuda, né? Tô brincando, mas é. Não, mas não também. faz sentido. Ó, assim, na ida. Não, Tem a ida e a volta. Com perdão, assim, vai ser uma resposta muito imbecil. Mas a assim, pergunta é imbecil também, então fica tranquilo. Assim, eu não consigo viver sem um carregador portátil, porque assim, a gente Você precisa, né? documenta Sim, muita coisa. perde a bateria o tempo inteiro. Mas na volta, a gente sempre deixa o espaço para comprar as coisas que a gente sabe que não vai achar aqui. Uhum. Então, do Chile, por exemplo, fazendo um recorte recente, a gente comprou uma série assim, de 4 patezinhos pequenos. Eu não vou me lembrar o nome das iguarias agora, são de fato iguarias mesmo. São patês não dá nem para chamar de frutos do mar, porque alguns não são frutos do mar, então eu estaria cometendo algum erro de técnica aqui mesmo. Mas são só coisas que dão entre, por exemplo, as correntes frias que descem do Peru para o Chile. Nossa. É uma determinada criatura do mar, um ouriço assim, enorme, que parece uma pedra. Quando você quebra ele, ele é bem mole. Tem um sabor muito específico, muito curioso. Então a gente trouxe 4 pastas assim, de coisas diferentes do Chile. Então a gente sempre traz coisinhas Eu assim. também eu gosto de trazer tempero, embora eu não cozinhe. Eu tenho essa visão assim do que eu gostaria de provar em determinadas comidas. Então eu trago tempero para dar para os amigos cozinhar para mim. Ó, você falou uma palavra que eu lembrei aqui, que eu fui para o México, eu fui para Cancún semana retrasada, e sempre que eu vou ao México eu trago. Eu não sei se vocês já ouviram falar no frango com mole. Sim. O mole, a primeira vez que eu fui para o México, eu fiquei num Couchsurfing. Couchsurfing é uma comunidade, né, que as pessoas te hospedam, e eu fiquei hospedado na casa de um cara, Roberto, cara sensacional. Ele era o colunista de turismo do Jornal da Cidade do México. Então o cara conhecia tudo e eu fiquei hospedado na casa dele. E ele pegou e falou assim, Marco, eu né, com essa coisa de viagem e tal, falou assim, cara, eu vou te levar em Puebla. Era uma cidade a 1h30 ali da Cidade do México, mais ou menos, para você conhecer. E lá eu conheci o tal do frango com mole. Lá é porque ele chama mole poblano, né? Porque é originalmente de lá. E o mole é uma salsa mexicana, né?
que se não me engano são mais de 50, 60 ingredientes que eles ficam coisa. dias fazendo aquilo ali. Claro que agora, igual eu te falei, porque você falou de trazer, eu trouxe agora de Cancún enlatado, mas é o que tem pro negócio. Ser, né? Também... Mas é uma coisa que você vai fazendo e até chocolate tem, porque ele é bem escuro, inclusive, por causa do chocolate. Você come aquilo... Gente, aquilo é de comer ajoelhado, né? E eu agora, nessa viagem de Cancún, eu trouxe uns 5 negocinhos de mole para comer. Eu também gosto de fazer isso, de trazer as coisas que remetem à boa culinária, né? Gostoso. Eu gosto também, mesmo cozinhando. E às vezes lá em casa, eu e o Renato, nós somos temáticos, assim, então a gente trouxe... A gente não tem mais essa pilha de trazer vinho, né? Fica muito pesada a mala. Eu confesso que eu tenho um pouco de preguiça. A gente aprendeu também a otimizar a mala. Sim. Então a gente consegue viajar 15 dias, mesmo para lugares frios, com a mala de mão. Então, assim, não sobra muito espaço para coisas grandes. Então, assim, trouxemos 2, 3 garrafas de vinho. Foi uma viagem mais curta, né? 6 dias só. Uhum. E trouxemos essas comidas. Aí traz um chocolate também diferente, né? Sempre traz alguma coisa nesse sentido. E aí a gente aproveita e faz a noite temática. Assim, a gente vai ver os vídeos que gravou, toma o vinho, come as coisas que trouxe. Legal. Tira um tempo para relembrar a viagem. E viaja de novo, né? Isso é uma viagem de novo. Viagem, né? Inclusive, da última vez que a gente fez isso, a gente acabou comprando o quê? Passagens para voltar pro Chile em agosto. Para uma outra viagem. Mas a viagem... A gente não devia ter aberto a segunda garrafa. Não. Mas a viagem, ela nunca termina e nunca acaba se você tem esse processo, né? O processo de viajar, né? Você começa a planejar e ali já é uma viagem. E a hora que você volta também, quando você vai escrever, quando a gente vai fazer os nossos vídeos e tal, a gente começa a viajar de novo, né? Isso. É uma delícia. E viajar é uma das melhores coisas do mundo. Desculpa, é o que eu acho mesmo e não tem jeito. É mesmo. Bom, primeiro, queria agradecer ao Guilherme lá da Monca por ter nos proporcionado aqui, né, essa cervejinha para acompanhar o nosso bate-papo. Eu também não poderia deixar de agradecer ao Luciano e à Raquel lá da Tessaro, que montaram aqui o cenário aqui pra gente com esses móveis incríveis. Obrigado vocês dois, porque é aquela história, né? Se a gente não tem parceria, a gente não vai a lugar nenhum. Você quer ir longe, vai acompanhado, e isso para mim é uma filosofia. E agradecer vocês. A gente que tem que agradecer. Nossa, mas obrigado essa demais. Né? Foi igual mesa de boteco. Mas é isso que é a intenção, né? Bater papo. E assim, eu sei que a agenda de vocês são bem corrida e o fato de vocês estarem aqui, realmente eu tenho que me sentir privilegiado e lisonjeado. Privilégio é nosso. Obrigado. Galera, espero que vocês também tenham gostado. Ficamos por aqui e até o próximo vídeo do programa Marco no Mapa. Fui!